Estarmos neste lugar para nos apresentarmos ao Senhor em louvor e adoração. E eu quero já chamar a você para nós abrir a Bíblia no livro de Josué. Nós vamos ler no capítulo 3, dos versículos de 1 até o 7. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Tá certo? Glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Setim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Pronto, até aí, os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Eu quero pedir a você a atenção à palavra do nosso Deus. Nós viemos a este lugar para louvar ao Senhor e aprender mais dele. Eu quero me ater nesta noite, amados. Quando eu passei referência para a pastora Francisca, eu ia colocar de 1 até o 7, coloquei só o 7, não foi, pastora? Mas eu quero embasar essa mensagem no versículo 5. E o versículo 5, o Senhor diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E como vocês todos já viram, o tema da mensagem é exatamente este: buscando a santidade. O nosso ministério tirou este mês, e nós vamos ter uma semana, um período, até antes do final do mês, para falar sobre santidade. Mas há muito tempo que nós já vemos falando sobre este assunto, porque desde que quando começamos o ano, Deus tem nos chamado a um comprometimento maior, a um compromisso maior com a presença dEle, com a glória dEle. E é evidentemente que para termos um comprometimento maior, um compromisso maior com a presença de Deus, é preciso entendermos esta parte da salvação, que é a santidade. No dia em que nós nos convertemos, os irmãos sabem que aconteceram coisas simultâneas, únicas, que nunca mais vão acontecer na vida, nunca mais. Aconteceram no dia da nossa conversão, simultaneamente. Aconteceu arrependimento, fé, justificação, regeneração, adoção, e algo que é uma ação continuada, é o processo, é até a nossa partida daqui, que é a santificação. A santificação, ela é extremamente necessária para o relacionamento com Deus. Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E a santificação não diz respeito a apenas alguém estar separado. Há um conceito que, quando se pergunta o que é a santificação, a resposta é pronta: ser separado. Mas ser só separado não necessariamente significa uma santificação genuína, pura, interessante para Deus. Além de ser separado para Deus, é preciso ainda estar totalmente dedicado a Ele. Existe uma diferença enorme entre ser só separado, não participar mais, não
não querer mais as coisas do mundo, mas não ser dedicado ao Senhor. Em outras palavras, não fazer absolutamente nada no reino de Deus. E, portanto, não vai experimentar aquilo que Deus tem para a pessoa viver, que é maravilhas, viver uma vida acima do normal, uma vida no sobrenatural. E a pessoa vai, de vez em quando, tendo a sua vida pontilhada por quedas, por ainda ter atração pelo mundo, porque não está totalmente dedicado a Deus e que, portanto, não tem uma vida devocional e que, portanto, não experimenta aquilo que Deus quer que todos experimentemos. E aí esse texto de Josué é um texto em que Josué está na liderança do povo e que agora era preciso atravessar o Jordão para tomar posse daquilo que Deus havia prometido já há muito tempo a Abraão, a Isaac, a Jacó, e essas promessas vêm se renovando durante todo o êxodo, e agora estava perto de possuir, tomar posse dessas promessas. Entretanto, o texto é muito claro no versículo 5. Deus dá uma ordem, Deus dá um ultimato, que é: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deus está nos chamando, nesse tempo, Deus está nos chamando a essa vida, uma vida de santidade, a uma vida de santificação. O período em que nós estamos vivendo é um período muito crítico. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito crítico. É um tempo de um evangelho de fachada, de plástica, em que não se tem mudanças radicais, profundas, e que, portanto, não se experimenta uma graça radical que produz mudanças de vida, mudança de caráter, mudanças de atitude. Nós, nos últimos tempos, temos enfrentado duas coisas. A primeira, a adversidade de Satanás e a adversidade de falsos crentes. E isto é muito sério. Até enfrentar essas adversidades, nós só poderemos vencê-las exatamente se em nós houver santificação. Existe a adversidade de Satanás, que produz uma alavanche de ideologias, de doutrinações, de pensamentos que está infestando o mundo, e que a tendência é desmantelar a igreja que não está em vigilância, a igreja que não está vivendo essa santificação, vivendo essa aproximação de Deus, se aproximando mais de Deus. Se não houver santificação, se não se buscar a santidade, logicamente Deus não se aproxima com maravilhas, Deus não se aproxima com milagres, Deus não se aproxima com grandes feitos entre nós. E nós estamos vivendo esse tempo crítico, delicado, e que somente aqueles que estão ligados com os céus, somente aqueles que estão ligados com o trono celestial, é que podem ver claramente esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso Deus está nos chamando, e Deus está nos chamando severamente para nós buscar a santidade, para nós vivermos mais próximos de Deus, vivermos na sua presença. Cantamos aqui nesta noite: tudo é perda se nós não temos ao Senhor. De que adianta ganhar tudo, de que adianta ganhar o mundo inteiro, se a nossa alma se perder do Senhor, se não andarmos na presença de Deus. Não basta saber, eu tenho dito exaustivamente aos irmãos lá na congregação, que não basta saber que Deus está aqui, Deus está em todos os lugares. Isso seria apenas uma informação. A diferença está em nós estarmos na presença manifesta, na presença imediata, gozando dos benefícios dessa presença.
E para gozar dos benefícios dessa presença, é preciso viver uma vida de santidade. Deus está nos chamando a isto, porque nós precisamos observar a importância de buscarmos a santidade. E quando nós pensamos em santidade, nós precisamos entender que ela é uma transformação progressiva. Deus não chama ninguém para ficar na mesmice, para ficar na mesma estatura espiritual, para ter aquela vida de vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa. Isso não seria e não é interessante para o relacionamento com Deus e para os feitos de Deus na terra. Deus está, amados, tão interessado em que os céus invadam a terra. Deus está tão interessado em que os céus invadam a terra. Entretanto, os céus só invadirão a terra quando nós tirarmos a nossa vida para estar totalmente dedicada a Ele, separada para Ele, andando em sua presença. E nós iremos ver, se nós assim fizermos, Deus invadindo a terra com o seu reino, desmantelando as estruturas de Satanás, desmantelando as estruturas do inferno, o Senhor salvando, libertando, curando, o Senhor operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio, através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa transformação progressiva só pode ser operada pelo Espírito Santo no coração daqueles que nasceram de novo. Tem gente que nasceu de novo aqui? Tem nascido de novo aqui? Eu não estou perguntando se tem crente, eu estou perguntando se tem gente que nasceu de novo. Se nasceu de novo, vai andar em santidade. Se nasceu de novo e quer a presença. Se nasceu de novo, deseja a presença. Se nasceu de novo, deseja ser santo. Quer ser santo, separa-se para Deus e diz: Deus, me use da maneira que o Senhor quiser. Deus, haja na minha vida como o Senhor quiser. E se coloca como um canal da operação dele na terra, a fim de que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa santificação começa, como já lhes disse, no novo nascimento. Começa com a conversão e só termina com a glorificação. O Deus que trabalha por nós, trabalha também em nós. O Deus que trabalha por nós, deseja trabalhar em nós. Mas para trabalhar em nós, é preciso buscar a santificação. A pergunta que surge para todos nós hoje, aqui e agora é: temos buscado a santificação? Ou temos sido frequentadores de igreja? Como nós temos vivido? É preciso que nós analisemos agora, cada um de si mesmo, como está a vida. Se nós temos buscado a santificação, e não há segredos nisso, não há nenhuma dificuldade nisso, é só separar-se para Deus e dizer: Senhor, estou aqui, me torne utilizável em tuas mãos. E quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor, mais o Senhor vai nos usando, de tal modo que nós vamos ampliando as fronteiras do reino de Deus, vamos enlarguecendo o reino de Deus. E quando nós vamos enlarguecendo o reino de Deus, o território do reino das trevas vai diminuindo. Deus quer levantar aqui no Parque Albando, no Potira, na Iparana, na Granja Portugal. O Senhor quer levantar no Parque Rio Branco, e onde quer que nós estejamos, uma igreja santa, um povo santo, um povo que se consagra, um povo que diz: Senhor, a minha vida é totalmente tua. Deus vai encontrar homens e mulheres aqui que desejam isso. Se Deus encontrar 2, se Deus encontrar 3, se Deus encontrar 4, Ele vai fazer uma maior revolução dentro do nosso ministério, amados. Se Deus nos encontrar buscando a santificação, nós vamos revolucionar esses lugares onde estamos. Mas é preciso fugir do sistema mundo, é preciso fugir daquilo que atrapalha a nossa comunicação, a nossa interação com Deus, a fim de que o Espírito Santo
Santo venha trabalhar através de nós. Nesse processo, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos sendo no processo da santificação, vamos sendo transformados de glória em glória. É algo crescente, é algo crescente, é aquele algo que alguém vai olhar para você e dizer assim: não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Vão se levantar contra você, mas vão ter que cair. O diabo vai querer se manifestar, mas vai ter que fugir, porque onde tem homens e mulheres com vida santa, o reino de Deus está estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tenha medo de estar na presença. Não tenha medo de andar na presença. Não tenha medo de estar buscando a santificação. Quanto mais de Deus nós temos, mais Deus nos dá. Quanto mais de Deus nós buscamos, mais Deus nos concede. E quanto mais de Deus, mais o reino de Deus se estabelece, mais os céus invadem a terra e mais o nome dele é glorificado. Aleluia! Os nossos pensamentos serão pensamentos santos. Nós não quereremos companhias que nos desviam da presença. Nós não nos ocuparemos com bate-papo cuja língua é utilizada pelo diabo. Nós vamos só estar falando das grandezas de Deus, glorificando o nome de Jesus, e os perdidos serão atraídos para a glória de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Se você deseja que Jesus seja glorificado na sua vida, busque a santificação. Busque a santificação. Busque estar mais perto do Senhor. Esteja cheio da presença. Ande na presença e diga: Deus, a tua presença me satisfaz. A tua presença me satisfaz. Empreste os seus ombros para carregar a presença de Deus, para carregar a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem ombros nessa noite para carregar a glória de Deus? Se nós estamos sendo transformados de glória em glória, logicamente estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Amados, quanto mais nós buscamos a santificação, mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus e mais parecidos com Cristo nós seremos. De tal modo que irá ser justificado em nós o nome de cristão. Cristão nada mais é do que ser um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Iremos fazer jus a esse chamado que nos chamam de cristãos, pequenos Cristos. Cada reunião nossa de oração, de culto, de reunião administrativa, será impactado com a glória de Deus, se nós buscarmos a santificação. Quando nós buscamos a santificação, é preciso que primeiramente nasça em nós um desejo. E esse desejo é o que nós encontramos em 1 de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 2. O desejo de como crianças recém-nascidas, como? Não vá se considerar com 10 anos de fé, com 1 ano de fé, um novo convertido. Isso aqui é só uma forma da gente entender as coisas. Tem gente que com 20 anos de fé diz: eu sou um novo convertido ainda. Espera aí. Ficou lá, estancou. Não é? Faltou alimento, nutrição, que negócio é esse? Não é? Com 2 anos, com 1 ano de fé, você já é para estar tinindo, glorificando o nome de Jesus. Com 1 dia de convertido, já pode ganhar almas para o Senhor. Já pode ser batizado com o Espírito Santo, já pode ser usado nos dons. Pastor, mas eu não sei ler. Não é questão de culto, não é questão de leitura, não é questão de ser aculturado ou não, é questão de estar cheio do Espírito Santo. É questão de estar cheio do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando a multidão ouviu o Pedro, ouviu os discípulos falando das grandezas de Deus, e lá a multidão diz assim: não são esses aí iletrados?
Os que estão falando, como é que nós estamos ouvindo eles falando nas grandezas de Deus? Se eles nem lêem direito, sabe. Se não sabe nada, não conhece outras línguas, não conhece nada, que negócio é esse? Mas aí é o Espírito Santo, é a santificação, é a santificação, é o Espírito Santo, é a presença, é a presença. Então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro. Leite espiritual puro é a palavra de Deus. Leite espiritual puro é a palavra de Deus, cujo entendimento vem quando nós nos debruçamos em oração, com vida santa, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. É quando nós vamos ao culto e ao invés de estarmos distraídos, nós estamos ligados na mensagem, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala mais. Aí a palavra vai batendo, vai chicoteando, e a gente diz: não, papai, fala mais, me conserta mais, eu quero ser santo, eu quero andar no caminho, eu quero estar na tua presença. Para que por meio dele quem? Do leite puro, da palavra de Deus, a palavra genuína, cresçam para a salvação. O Senhor nos chama para crescimento, o Senhor está nos chamando para crescermos, o Senhor está nos chamando para crescermos, para deixarmos de sermos danicos espirituais. O Senhor está nos chamando para nós crescermos na graça, crescermos na salvação, de tal modo, amados, que a nossa evangelização será impactante, será impactante, e nós iremos ganhar almas para o reino do Senhor. Crianças recém-nascidas. Olha o que o Senhor diz para nós em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos. É claro que nós temos que viver em paz com todas as pessoas. Depende de nós, vamos viver em paz. Não está dizendo aqui que devemos ter comunhão. Comunhão é outra coisa. A nossa comunhão é com aqueles que têm comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com o Filho. Se não tem comunhão com Deus, o Espírito Santo e o Filho, nós não queremos comunhão com essas pessoas, amém, queridos? Mas a paz nós devemos ter com todos. Não vamos andar em guerra? Depender de nós, vamos ter paz. Agora, buscar a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que nós devemos buscar? Estar em paz com todo mundo. Porque se a gente for sair brigando, vai sair brigando mesmo no tapa, não vai ou não vai? Todo dia a gente é provocado no trabalho, é provocado na escola, na faculdade, dentro de casa, sim ou não? Na rua, no trânsito, a gente é provocado, sim ou não? O diabo quer que a gente saia do sério, só que a gente não vai sair. Eu estou em paz. Eu estou tão em paz que quem é mesmo? O que está acontecendo mesmo? Não sei o que está acontecendo. Eu estou em paz. Agora, tenha paz, vá na paz. Vamos ter paz. Agora vamos buscar a santificação. E a santificação nos leva a viver também em paz. Quem está cheio de Deus, é ou não é? Cheio da presença do Senhor, cheio da graça de Deus. A gente não quer briga, não quer conversa. Nem dentro de casa a gente levanta a voz. Nem as mães gritam com os filhos. Olha que está tão em paz. Resolve tudo na maior diplomacia. Sim ou não? Não é verdade? Porque a gente está em paz. A gente está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Aí o mal se levanta, quer se agigantar. A gente olha assim, diz: em nome de Jesus. Tão santo, a gente levanta a mão. Só no levantar da mão, os demônios caem por terra. O inferno estremece. As estruturas do inferno se abalam quando a gente está na santificação. E todos que estamos aqui, estamos no caminho para que chegue o grande momento em que nós veremos o Senhor face a face. Nós ainda não o vimos como Ele é, mas estamos neste caminho, e o caminho é a santificação. O Senhor continua dizendo para nós em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, diz que nós devemos crescer na graça. 2 de Pedro 3, 18, devemos crescer na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Crescer na graça só é possível com a santificação. Crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo só é possível com a santificação. Se nós buscarmos a santificação. Então, meus amados, a santificação é a condição primeira para nós termos as maravilhas de Deus em nossa vida. Por que devemos buscar a santificação? Por que devemos estar nesse caminho dessa busca? Porque é uma ordem clara de Deus. Deus não está pedindo a nós um favor, Ele está nos dando uma ordem. Josué, sendo usado pelo Espírito Santo, no versículo que lemos, que é o versículo 5 do capítulo 3, está dizendo: santificai-vos, ou santifiquem-se, santifiquem-se. Ora, antes de alcançar a conquista da terra prometida, Josué dá a ordem e convida o povo a se purificar de tudo que não fosse de Deus. Todos aqui queremos vitória. Todos queremos vitória em alguma área da vida. Todos queremos ter vida farta. Todos queremos que o Senhor resolva para nós problemas, dificuldades, sim ou não? Sim ou não? Todos queremos tomar posse das promessas de Deus. Entretanto, existe algo que o próprio Deus coloca como um divisor de águas, que é essa busca pela santificação. Amados, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Nós nos movemos para Deus e Deus se move para nós. Ora, essa ordem divina era para que os sacerdotes, os levitas, e para os homens, mulheres e crianças, era para todos, a ordem era para todos. Todos deveriam santificar-se. Eles iam atravessar o Jordão, iriam colocar o pé na terra prometida, iriam tomar posse daquela terra, e a ordem é clara: santifique-se hoje, amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifique-se hoje, amanhã terá maravilha entre vocês. Santifique-se hoje, amanhã terá maravilha no nosso meio, terá maravilha dentro da nossa casa. Santifique-se hoje, amanhã o Senhor colocará por terra os nossos adversários. Santifique-se hoje, amanhã o Senhor trará cura. Santificar hoje, amanhã o Senhor nos abrirá portas da evangelização. Santificar hoje, amanhã o Senhor derramará batismo com o Espírito Santo. Santificar hoje, amanhã o Senhor trará dons ministeriais, o Senhor trará dons espirituais. Santificar hoje, porque amanhã nós nos levantaremos e veremos Deus agindo em nosso favor. Se nós quisermos mais de Deus, precisamos buscar a santificação. Todos precisavam se santificar. A igreja toda precisa, amados, a igreja toda precisa se santificar. A igreja toda precisa entender isso. Como com isso aprendemos que todo o povo de Deus deve buscar a santidade. Santidade não tem idade. Santidade não tem idade. Todos precisam buscar a santificação como seu maior tesouro. Olha o que o Senhor fala para nós em 2 de João, capítulo 2, dos versículos 15 até o versículo 17. O Senhor diz assim para nós nesses versículos. 1 de João, querido, 1 de João 2 e 15. Está escrito: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. O que é que tem no mundo? Tudo aquilo que é contrário a Deus. No mundo, pastor, mas eu não amo mais o mundo, eu já deixei a bebida, eu já deixei os vícios, eu já deixei a idolatria. Mas você fofoca? Você ainda se põe nas praças e nas esquinas falando mal da vida alheia? Você ainda fofoca no WhatsApp?
Você ainda fofoca no Instagram? Você ainda fofoca? Você ainda está preso às novelas? Ainda está preso aos filmes anticristãos? Então você é mundano. Qual é a diferença de alguém que está no adultério e alguém que está na fofoca? Só muda a modalidade do pecado. O pecado é o mesmo. Qual é a diferença de alguém que está se drogando e alguém que está viciado em novelas? Não tem diferença nenhuma. Só mudou a modalidade do pecado. Só atraiu coisa ruim para dentro da sua casa. Qual é a diferença de alguém que está em um adultério e que está sendo viciado em pornografia dentro do quarto, olhando na tela de um computador, de um tablet, de um celular? Qual é a diferença? Nenhuma. Só mudou os lugares e as circunstâncias, mas o mundo é o mesmo. E aí, amados, dentro dessa situação a gente vai pregar, dentro dessa situação a gente vai louvar, dentro dessa situação a gente vai evangelizar. Só que o Espírito Santo se afastou, o próprio Deus se afastou e disse: quanto a mim, tem um versículo que está lá em um dos profetas menores que diz assim: quanto a mim, eu vou me afastar até que se arrependam e busquem a minha face. Olha Deus dizendo: quanto a mim, eu vou me retirar. Quanto a mim, eu vou me retirar até que se arrependam e busquem a minha face. É muito fácil viver uma igreja de movimentos, mas a igreja não precisa de movimento. A igreja precisa do mover de Deus. É diferente. Quando o Espírito Santo se move, nós ficamos atentos ao mover do Espírito Santo. E para ter o mover do Espírito Santo, nós precisamos buscar a santificação. Movimento é fácil fazer. O mover do Espírito Santo não, só Ele faz. Movimento é fácil a gente programar, mas o mover do Espírito Santo só através de vida santa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias 5:15. Oséias 5:15. Então voltarei para o meu lugar. Deus está dizendo: então voltarei para o meu lugar, até que eles admitam a sua culpa e busquem a minha face. E na sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Necessidade de quê? Necessidade de Deus, da presença de Deus. Deus está dizendo: então eu voltarei para o meu lugar. Já pensou Deus olhando para uma igreja dizendo assim: eu vou voltar para o meu lugar até que admitam que são mundanos, admitam que estão vivendo sem santidade, admitam que estão vivendo somente em movimento. Eu vou voltar para o meu lugar até que admitam que precisam do meu Espírito agindo na vida de cada um, até que se separem, até que busquem a santificação, até que busquem a minha presença, até que busquem, e quando buscarem, o Senhor se volta. E quando o Senhor se volta, o Senhor traz o mover do Espírito Santo, e o mover do Espírito Santo faz toda a diferença. Continua o apóstolo João em 1:2-16. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, diz o versículo 17, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é através da santificação. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, quem não faz a vontade de Deus não permanece para sempre. Não pode habitar no santuário celestial, não pode estar na presença imediata do Senhor. Quem está entendendo isso, glorifica o nome do Senhor. Quem deseja ser mais santo, santidade é uma ordem. Todos nós devemos desejar mais do que as bênçãos de Deus. Amados, quando nós olhamos para os filhos de Israel,
Nós vemos uns altos e baixos em Israel lá no Êxodo. Que assim, vamos analisar Moisés. Moisés, primeiramente, ele renuncia tudo. Tudo. Ele renuncia toda a sua posição, a sua tendência a ser um faraó. Ele não era um Zé Ninguém. Ele seria um futuro faraó. O cara era eloquente. Esse negócio de dizer que Moisés era gago, isso é uma interpretação errada do texto. Porque em Atos está dizendo que ele era varão poderoso em palavras. Ele só estava dando desculpa para Deus, que não sabia falar. Mas o cara era excelente, o cara tinha toda a riqueza, o cara viveu na maior potência da época, e uma das maiores potências que o mundo já teve, o Egito. O cara deixa tudo, renuncia tudo isso. Ele só quer a presença de Deus. Os filhos de Israel não. A gente quer pão, tem pão. A gente quer carne, tem carne. Se come, oh glória a Deus, aleluia. Depois está reclamando. Moisés só. A gente quer água, está aqui a água. Depois, essa água não presta. A gente está reclamando de novo. Porque quem só quer bênção nunca se santifica. Quem só quer a bênção nunca almeja a presença. Moisés se retira em uma tenda à parte. E um dia ele está tão insatisfeito. Ele diz assim: Senhor, me mostra a tua glória. Glória, presença manifesta de Deus. Me mostra a glória, eu quero ver a tua glória. Eu estou tão insatisfeito com essa vida. Eu quero mais de ti. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele está sofrendo, ele está carregando um povo, e esse povo está maltratando ele, mas ele quer a presença, ele quer estar na presença, ele almeja a presença, porque ele não queria só bênção, porque bênção, amados, as bênçãos faz como aquele povo lá de João capítulo 6. Jesus multiplica pão, multiplica peixe. A multidão quer pão e quer peixe. Segue a Jesus porque queria pão e quer peixe. Aí só porque Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês querem o pão que perece, que vocês comem hoje, amanhã vocês descartam. Mas eu sou o pão vivo. Esse discurso é duro demais. A gente não quer ouvir isso não. A gente queria era pão. A gente não quer ouvir conversa, porque aí não queria a presença. Aí chega os discípulos e diz: Senhor, a maneira aí, o povo está indo embora. Jesus simplesmente disse: vocês também querem ir? Jesus está dizendo: eu quero gente santa. Eu quero gente que me busque, não por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu posso dar, mas por quem eu sou. Porque quem eu sou pode ter tudo de mim. Aleluia. Olha a diferença. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos a santificação, o Senhor recompensa com as maiores bênçãos na nossa vida, amados. Olha que Pedro fala: para quem iremos nós? Para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, nós queremos a tua presença, nós queremos ser santo diante de ti. Nós não estamos atrás de bênçãos. Quem corre atrás de bênçãos está correndo atrás do vento. Mas quem busca a presença do Senhor através da santificação, esse tem tudo de Deus. E finalizando aqui, santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. O mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção é o mesmo Deus que trabalha por nós na santificação. E a santificação é a única condição para experimentarmos as maravilhas de Deus. Não esqueça disso. A santificação é a única condição de nós experimentarmos de fato e de verdade as maravilhas de Deus. O Senhor disse lá: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E com essa palavra, Josué acreditava que no outro dia receberia a vitória do Senhor. E você acredita? Você crê que com essa palavra no outro dia você vai receber a vitória do Senhor?
Você acredita que quanto mais você se aproximar de Deus, mais de Deus você vai receber? Quanto mais você se aproximar de Deus através da santificação, mais Deus vai distribuir bênçãos sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, teus empreendimentos, sobre toda a tua vida em todas as áreas. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai operar maravilhas por você, para você, através de você, apesar de você. Glória a Jesus. Eu quero chamar você para ficar de pé na presença do nosso Deus. Santificação não acontece em milagres. Tudo fica difícil quando estamos distantes de Deus. Mas quando nós buscamos a santificação, nós experimentaremos uma vida que nunca imaginávamos que poderíamos viver. Uma vida além do normal, acima do sobrenatural. Glória a Jesus. Irmãos, quando o pastor disse assim: tende paz com todos e não comunhão, coloca aí Salmo 139, 22, só para a gente ter a certeza daquilo que é dito. 21. Bota na ARA, acho que é RA. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino o que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Para mim sou inimigo de fato. Então, ter paz com todos é uma coisa, comunhão é outra. Vamos adorar? Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você eu não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti?